Obrigado. Bom, obrigado, Thiago, pelo convite. Obrigado a todo mundo. Boa noite, né, pelo interesse em conhecer um pouquinho mais a companhia. Eu não sei o grau de conhecimento de vocês, né? Aqui a gente tem uma apresentação bem completa, que é a que a gente utilizou na PMEC desse ano. Então eu posso estar passando por ela, e aí acho que a gente pode fazer alguma coisa bem interativa também, se vocês têm dúvida. Eu vou tentar mostrar para vocês, né, o que é a Alupar hoje, o que diferencia a Alupar de outras empresas do setor. A gente tem uma característica que é bem específica nossa. Mostrar o momento que a companhia está passando. A gente vem realmente, como o Thiago falou, a gente vem num ciclo de investimento grande nos próximos 4, 5 anos. Então vou mostrar e tentar mostrar uma fotografia do que será a Alupar a partir de 2022, quando a gente tiver com todo esse ciclo pronto, né, concluído. Me ajuda aí, Thiago? Pode ir lá. Bom, primeiro isso aqui mostra um pouquinho da Alupar desde o início, né? Então isso aqui é um gráfico que a gente demonstra aqui em quilômetros, tá? Em subestações, para mostrar que a Alupar foi uma empresa que foi criada do zero. Tá? Então ela começou, o setor de transmissão ele era fechado para empresas privadas, né? Só participavam estatais. Você teve uma mudança do setor, em 99 você passou a ter empresas privadas participando do setor, né? Então a Alupar começou desde o início, participando dos primeiros leilões, tá? A gente veio ganhando aí ao longo dos anos, né? Então isso aqui mostra, em 2002, a gente colocou nossos primeiros 500 km de linha de transmissão de pé, e a gente tem uma expectativa, hoje a gente tem próximo de 4.750, e a gente tem uma expectativa de chegar em 2022 com 7.000 km de linha de transmissão. Isso dá um crescimento, se você olhar desde o histórico, de mais ou menos 13%, e para esse período aqui que a gente tem agora é de 12%. Tá? Um detalhe importante, a Alupar é uma empresa do setor, é a única, tá? Que é uma empresa estritamente de capital privado. Tá? As outras empresas, né, ou você tem, são estatais, ou você tem empresas que têm estatais no controle. A única empresa privada do setor é a Alupar. Uma outra coisa que é importante, e aí vem um pouco do... Eu vou detalhar lá na frente, qual que é o nosso diferencial, né? Onde a Alupar enxerga o retorno dos projetos. Todos os projetos que a Alupar fez até hoje são projetos Greenfield. O que significa isso? São projetos que a gente faz do zero. A gente não compra um projeto, não M&A, um projeto pronto, a gente vai lá, faz uma conta de custo de capital e coloca o projeto de pé. Aqui no caso não, os nossos projetos são desenvolvidos do zero. E esse é o know-how que a gente tem e aqui que a gente gera valor, né? Como é que funciona uma concessão de transmissão e geração? Quando você tem um governo, uma União, ela vê as necessidades, você tem o Ministério de Minas e Energia, ele junto com a empresa de pesquisa, que é a EP, ligado a ele, vê a necessidade que você vai ter, tanto de transmissão como de geração, qualquer necessidade de expansão do setor, né? E aí ele faz um cronograma e vem fazendo leilões com esses ativos. Quando você ganha um ativo desse, você tem mais ou menos, você tem um prazo para implantação, isso varia, e você tem um prazo para explorar essa concessão durante 30 anos. Na transmissão, geração varia, você tem ativos de 30 e 35 anos. Então você vai ter uma concessão. Para a transmissão, quando você bida, o que você bida no leilão? Né? O que você oferta? Você oferta o que a gente chama de RAP. RAP é receita anual permitida. Né? Então o governo precisa fazer um projeto, vamos supor que esse projeto prevê um investimento de ordem de grandeza R$1 bilhão, tá? De R$1 bilhão, e ele oferta esse projeto com uma RAP teto. Ele fala, ó, quem levar esse projeto eu vou pagar 250 milhões por ano de receita durante toda a concessão. E aí as empresas vão e é um leilão de deságio. Eu falo, bom, eu não preciso de 250, eu consigo aqui na minha conta, o meu retorno faz sentido a 230, o outro a 200. E aí ganha quem der o maior deságio, a menor receita ganha. E aí a grande questão do negócio, aí a disciplina de capital. Eu acho que todos os projetos, quando a gente faz o nosso modelo financeiro, a gente tem que enxergar a rentabilidade no projeto. Então a gente sempre busca, a gente olha em NTNB, né? Se você hoje não fizer nada e pegar o seu dinheiro e alocar no tesouro, você vai render lá IPCA mais 5, no NTNB. A gente aqui tem o desafio da implantação do projeto, tem toda a operação de manutenção da concessão ao longo dos anos, então a gente precisa de um spread em cima disso. Então é aí que a gente trabalha. Esse ciclo de CAPEX aqui que a gente tem, a gente está falando no retorno médio, a gente está falando numa tira aí próxima a 15%. Significa que esses projetos eles vão dar IPCA mais um spread de 15% ao longo do projeto. Tá? Então é aí que a gente consegue calibrar e a rentabilidade que a gente vai ter. Thiago, consegue seguir? Esse pode passar. Esse
Bom, aqui é uma visão geral da companhia, né? Então, a Alupar, ela está distribuída, né? Ela tem ativos distribuídos por todo o Brasil, né? E a gente selecionou alguns países da América Latina para a gente também colocar o nosso pé. A gente teve ativo no Chile, a gente vendeu no final de 2015, a gente tem um ativo no Peru, com usina hidrelétrica, está terminando a implantação, começa agora no início, acho que até março, no comecinho do final do primeiro tri, começo do segundo tri, esse projeto está de pé. E a gente tem um ativo operando uma geradora na Colômbia e estamos iniciando uma linha de transmissão lá também. Tá? Então a gente tem essa distribuição geográfica. O porquê ir para outros países? Né? Teve um momento aqui no Brasil, eu vou mostrar para vocês mais para frente, que o retorno dos projetos no Brasil, tanto para a transmissão como para a geração, estavam apertados. E aí, qual é a cabeça do acionista? Bom, o meu negócio é investir em transmissão e geração. Tá? Eu não vou fazer distribuição, eu não vou fazer saneamento, eu não vou mudar o meu foco. Então, vamos expandir nosso mercado. E a gente selecionou alguns países que têm um crescimento razoável, tem acho que, crescimento, tem um arcabouço, né, regulatório interessante, parecido com o do Brasil, que vale a pena a exploração. Então a gente foi para esses países. Para vocês terem uma ideia, né, eu acho que um ponto importante, o maturity das concessões. Né? A primeira concessão nossa, ela vence em 2030. Então, eu tenho concessões que vão vencer de 2030 a 2047. Então, todas essas concessões, elas têm um prazo, mas são todos longos. Né? Teve uma discussão muito grande no setor, em 2012, teve uma MP, a MP 579, né, famosa, ela derrubou todo o setor elétrico no dia que ela saiu, que era muito uma discussão sobre a renovação de concessões. Né. Então a gente não passou por isso, né, outras empresas do setor passaram, que tinham concessões mais antigas, no nosso caso a gente não passou, a nossa primeira discussão de renovação vai ser em 2030, então até lá a gente está bem tranquilo. E uma coisa importante que a gente sempre falou para o mercado é: a gente enxerga a rentabilidade dos nossos projetos nos 30 anos. A gente nunca considerou no nosso plano de negócio uma prorrogação de concessão. Tá? Então isso traz mais segurança para o investidor. Esse acho que é um slide bem interessante. Vou chamar a atenção para essa tabela aqui. Tá? Essa tabela é o seguinte, aqui são participação da Alupar nos leilões. Então, a Alupar participou em todos os leilões de transmissão que tiveram no Brasil. Tá? Desde o primeiro até o último, que foi em dezembro agora do ano passado. Isso aqui são a quantidade de projetos que a gente ganhou. Então, ganhamos 3, 2, 3, você vê que aqui tem um período que a gente ficou sem ganhar nada, ganhamos um pouco, e aqui é o WACC regulatório. O WACC regulatório, ele é um parâmetro do retorno do projeto. Não é com esse retorno que a gente lida, porque aqui a gente consegue alavancar mais, a gente consegue reduzir o orçamento do projeto, a nossa rentabilidade é superior a isso. Mas o interessante é, esse daqui que está aqui, esse WACC regulatório ele não está disponibilizado, tá? Mas era na casa de 11%. Então o que a gente mostra é a cabeça do acionista. Né? Nesse momento, eu tinha aqui um WACC regulatório, né? Então um retorno alto, e eu ganhei, mais ou menos, se você pegar a somar até aqui, eu ganhei mais ou menos 5 bi de investimento. Então no momento de retorno bom, a gente ganhou muita coisa. Aí você vê que a gente ficou muito tempo ganhando coisas pequenas ou quase nada. Isso aqui é o montante de investimento, tá, que a gente ganhou. Então você vai ver que aqui, ó, 2007 não ganhamos nada, 2008 ganhamos 400 milhões, 2009 700, 2010 quase nada, 12, 13 nada, 14 alguma coisa, 15 nada, e olha o montante que a gente pegou em 16 e 17. 5 bi de investimento. Né? O que aconteceu aqui? Teve um gargalo no setor de transmissão. Tá? Hoje você tem mais ou menos 90% das linhas de transmissão estão atrasadas. Tá? Para escoar toda a energia, o governo viu que ia começar a ter um problema. E muitos dos leilões que tiveram lá atrás, nos últimos 3 anos, não apareceram interessados. Então você teve leilão que ninguém lidou, projetos que não saíram. O porquê disso? Porque você teve um WACC regulatório de 4,5, 5, 8,1, que não rentabilizava o capital do acionista. Então, o que eles fizeram? A partir de janeiro, no primeiro leilão de 2016, que foi em abril, eles puxaram o WACC regulatório para o patamar que a gente tinha lá atrás, quase 10%. Então, a companhia viu de novo um momento interessante, né, e ganhou aqui esse montante de investimento para a gente fazer com rentabilidade muito alta. Né. Isso trouxe uma certa euforia para o setor. Né. A gente teve 2 leilões no ano passado, um leilão em abril e um em dezembro,
a concorrência foi gigantesca, outras empresas que atuam em outros setores dentro do setor de energia, então distribuidoras, indo olhar transmissão, participando e ganhando ativos de transmissão. Empresas de geração também. E outras empresas, novos entrantes. Entrou o player indiano, você teve construtoras entrando, construtoras menores, você teve de tudo, porque aí é um momento meio oportunístico, né? O cara faz outra coisa, mas está vendo ali que tem uma possibilidade de rentabilidade grande, o cara lidando nesses projetos. Então, dado o nível de retorno, a gente teve uma competição muito acirrada no ano passado. No ano passado a gente ganhou um projeto, 890 milhões, e a gente trouxe 2 projetos novos via M&A, só que são projetos Greenfield. Foi um ganhador de um leilão de abril de 2016, tá? Que não ia conseguir entregar o projeto, e a gente acabou fazendo uma aquisição deles. Então a gente fechou ano passado com 2 bi de investimento para fazer. Tá dentro dessa conta aqui. Desculpa. Lógico? Vamos deixar para o final, porque facilita. Tá bom. Vamos seguir. Acho que aqui eu quero dar uma grande diferença da Alupar. Eu vou passar rápido nesses slides, mas eu queria dar a ideia para vocês do que acontece. Como é que funciona uma concessionária de transmissão? Né? Ela contrata, eu tenho outro player, um concorrente meu. Como é que ela trabalha? Ela vai no mercado e ela contrata o que a gente chama de EPC. O EPC é uma empreiteira grande, é uma construtora, dessa que vocês conhecem então no mercado, e ele faz o que a gente chama de EPC turnkey. Ele faz um contrato fechado no qual aquela construtora vai construir o ativo para ele, o ativo pronto, ele assume a operação de manutenção ao longo da concessão. A nossa forma de trabalho é diferente, a gente desenvolve o nosso projeto. Então, de vez de eu ir numa construtora, né, e fazer um contrato fechado, o que eu tenho dentro da Alupar? Eu tenho uma área que a gente chama de área de implantação. Tá? Essa área é composta por mais ou menos de 30 a 40 engenheiros, tá? Desde diretoria, superintendência, gerência, até nível de coordenador, todo o nível. Esse pessoal faz exatamente o que faz o EPCista. O que faz o EPCista? Se eu for numa grande construtora e eu falar, bom, eu vou fazer uma linha de transmissão. Esse cara constrói torre? Não. Ele vai comprar torre e um fornecedor de torre. Esse cara constrói, ele fabrica cabo de alumínio? Não. Ele vai num fabricante de cabo e compra o cabo. Ele coloca uma margem em cima disso, empacota e revende para a concessionária. Né? Para a concessionária que está pagando o contrato. O que a gente faz? A gente tira o EPC do circuito. A gente vai direto nos fornecedores, contrata direto dos fornecedores material, equipamento, contrata o design do projeto e a gente faz a gestão. Tá? Então, com isso, você tem algumas vantagens. Primeiro é custo. A margem da construtora está ficando para dentro do projeto. Né? Sei lá, 8 a 10% que uma construtora ganha, ficou para dentro do projeto. Tem um custo de investimento mais baixo do que do mercado. Eu tenho a gestão, se eu tiver qualquer player, qualquer fornecedor que não está performando, eu substituo ele de uma forma muito mais rápida. Quando eu estou fazendo um contrato com o EPCista, eu não tenho contato nenhum com os fornecedores. Então eu dependo do EPCista para resolver essa questão. Aqui no caso a gente vai direto, então eu tenho agilidade de decisão, eu consigo entregar um projeto com custo mais baixo, qualquer captura de upside do projeto fica para dentro dele, isso traz uma competitividade para a gente bem grande. Né? E aqui tem um exemplo, como é que a gente faz isso. Né? A partir do momento que sai um cronograma de leilão, define os lotes que vão ser listados, a gente tem 3 eixos. A gente joga as nossas equipes para campo, a gente tem uma equipe fundiária, uma equipe de engenheiro e uma equipe de meio ambiente. Então esse pessoal vai a campo, tá? Começa a fazer todos os estudos para a gente ter um orçamento bem assertivo na hora de lidar. Tá? Podemos? Tchau. Então isso aqui, eu vou passar rápido, isso aqui é uma matriz de risco, né, que a gente faz de tudo que você pode ter interferência socioambiental naquele trecho que a gente está estudando. Então eu posso ter lá unidade de conservação, terra indígena, a quilombola, porque a gente vai ver, às vezes você tem alguma coisa no meio desse caminho que já inviabiliza você participar desse lote. Você fala, bom, esse lote aqui tem uma reserva indígena, pode me trazer um certo problema, é melhor eu não me dar. Então aqui evita de eu assumir algum compromisso e ter um problema lá na frente. Esse fundiário aqui é a mesma coisa. O que o pessoal olha aqui? O pessoal olha assim, ele vai passar em área de cultivo, que é desapropriação, é outro custo. Ele vê se você passa
fazenda, levanta as matrículas de propriedade, das propriedades para ver se tem alguma coisa que você pode ter algum problema lá na frente, faz todo esse levantamento, e aí de novo, aí ele vem, ó, a gente tem uma matriz igual àquela para mostrar, tem algum risco, não tem, vamos seguir em frente. Tá? O eixo da engenharia, tá? Aqui o pessoal vai ver tipo de solo, que tipo de torre dá para usar, como que são os acessos, porque uma das coisas que encarece muito uma obra é você ter que construir acesso. Você está fazendo obra, às vezes, em lugares mais remotos. Então, como é que é o acesso? Eles fazem todo esse levantamento para ter o orçamento definitivo da parte da engenharia. Entendeu? Isso eu vou passar, aí é muito detalhe, senão pode passar, senão a gente vai... Aqui, como é que a gente faz? Esse acho que é importante, esse aqui, para mostrar a nossa matriz. Então, esses três eixos que eu falei para vocês, eles vão a campo, eles olham todos os lotes do leilão. A gente já teve leilão com 34 lotes. Então, o pessoal vai, visita os 34 lotes, tá? Fecha-se um orçamento. Aí, a gente, como é que a gente toma a nossa decisão? A gente inclui na discussão pessoal de auditoria, controladoria, financeiro. A gente geralmente contrata um banco assessor para discutir premissas macroeconômicas, discutir premissas de financiamento, né? Isso gera um modelo de avaliação que vai ter a tomada de decisão do acionista. Aqui a gente vai lidar, vamos colocar uma proposta para esse lote, a qual nível de retorno a gente vai colocar, e aí você vai para a competição do mercado, né? Quem está lidando naqueles projetos. Podemos ir. Isso também pode passar, acho que aqui não... Vamos lá. Tá, isso aqui é importante, na forma com que a gente trabalha, como a gente não contrata o EPCista, a gente tem que ter um controle da execução do projeto, né? Então a gente tem dentro da Alupar um escritório de gerenciamento de projetos. Tá? O importante é que esse escritório ele é diretamente ligado, tá, à vice-presidência e à presidência. Então, o que ele faz? Ele, na verdade, ele faz um acompanhamento, uma auditoria da implantação do projeto, né? Ele vem acompanhando tudo o que está acontecendo no projeto, e ele faz reportes para o conselho, chega a nível de conselho, tá? Porque aí facilita o conselho ou a presidência tomar qualquer ação. Se você está tendo algum problema, alguma coisa que você precisa ajustar, você tem esse controle e essa agilidade na tomada de decisão. Aqui é mais para mostrar isso, aqui mostra a mesma slide, é o seguinte, esse também pode passar, vamos mais para frente. Esse aqui, acho que esse é um design importante. Dado o momento da companhia, aqueles 5 bi que eu mostrei para vocês, que a Alupar vai implantar nos próximos 4 anos, a gente foi para o mercado, né, e trouxe algumas pessoas aí, que são pessoas de, talvez alguns vocês conheçam, que vão tocar toda essa implantação do projeto. Tá? O Carlos Graça, que é o diretor de implantação, o diretor técnico, ele já está no grupo há muito tempo, tá? É um dos caras que mais construiu linhas de transmissão no Brasil, e a gente trouxe 2 nomes de fora. O Marcelo Costa, tá? O Marcelo Costa, diretor financeiro da implantação. O Marcelo Costa, só para dar um review rápido, uma empresa que vocês conhecem, se não conhecem, é a Eneva. O Marcelo foi CFO da Eneva no ano passado, no retrasado, então em 2016. Então ele veio para o time, tá? Tocou o desafio, e ele está na parte financeira que vai levantar todo o funding para esses projetos. Um outro nome relevante aqui é o Procópio. O Procópio, ele foi presidente da Taesa, que muitos aí, acho que a pessoa gosta muito da Taesa por causa do Wilde. O Procópio foi presidente lá, e agora ele se juntou no time da Alupar. Ele está como diretor administrativo de toda essa implantação. Então a gente trouxe esses 2 nomes para reforçar e a gente ter essa implantação aí da melhor forma possível. Vamos lá. Aqui é um pouquinho os detalhes dos projetos, só para vocês terem ideia, né? A gente vai investir 5.300 mais ou menos. Tá? Esse orçamento é sempre o orçamento da ANEEL. O nosso orçamento ele é 15%, a nossa estimativa é fazer esse projeto com 15% abaixo do orçamento da ANEEL. Tá? Isso vai me trazer uma receita por ano de 892 milhões. Essa é a receita que a gente vai ter a partir de 2000. Hoje a nossa receita consolidada da Alupar é por volta de, quando eu coloco geração no meio, ela é por volta de 1.600. Tá? E a gente está trazendo aí, você viu o tamanho do ganho que a gente está trazendo para a companhia nos próximos 4 anos.
Uma coisa que o mercado vem olhando muito, quando você vai participar dos leilões, é o que é a tua relação de RAP e CAPEX, né? O quanto isso representa. Para vocês terem ideia, naqueles leilões que a rentabilidade era mais baixa, que eu mostrei para vocês lá no início, aquele WACC de 4,5, essa relação da RAP, da tua receita pelo teu orçamento, era de 9 vezes. Esses projetos nossos, na média, estão com quase 20. Então, chegou algum momento do mercado que a rentabilidade dos projetos era metade da rentabilidade que a gente está vendo nesses projetos aqui. Tá? Então, são projetos que vão agregar bastante valor. Bom, esse aqui só uma fotografia para vocês olharem o que é a transmissão dentro da Alupar. Toda a receita de todas as transmissoras, elas são definidas numa resolução homologatória da ANEEL. Tá? E ela é sempre por ciclo. Então, a última resolução da ANEEL, a gente tem uma RAP só de transmissão, eu estou distribuindo geração aqui da conta, de 1.250. Tá? Eu tenho alguns contratos, isso também, os contratos mais antigos, ele previa que da entrada em operação você teria 15 anos de receita cheia, dessa RAP cheia, e a partir do 16º ano você tinha um corte de 50% nessa receita. Então, o que vai me representar essa queda nos meus ativos? 440 milhões. Então, eu saio de uma RAP de 1.250, eu tenho uma queda de 440, eu tenho todos esses projetos aqui recompondo a minha RAP. Então, eu vou chegar em 2022, 2023 com uma RAP de quase 1.800, a 43% de crescimento só no setor de transmissão. Tá? Essa mesma informação, só que aqui é por linha de transmissão. Hoje a companhia tem 4.750, eu até mostrei para vocês lá atrás. A gente vai agregar mais 2.300 quilômetros, tá? Isso dá 48%. A gente vai fechar aqui o 2022 com 7.000 quilômetros de linha de transmissão. Tá? Falar um pouquinho de oportunidade. Né? O que aconteceu no setor? Primeiro foi a melhora dos padrões regulatórios, melhora do OC, e um outro ponto foi o aumento de prazo. O que acontece? 90% dos projetos de transmissão estão atrasados. E aonde que é o gargalo disso? É no licenciamento ambiental. Tem uma burocracia muito grande, você tem a discussão, você tem todos os órgãos ambientais, você tem órgãos federais, órgãos municipais, e o que se percebeu no setor foi que a necessidade de cada vez mais você tinha obrigações com esses órgãos ambientais, né, cada vez a exigência era maior, isso acabou acarretando em atraso nos projetos. Então a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, quando começou a soltar os leilões a partir de 2016, ela já estendeu o prazo. Então, para vocês terem ideia, eu tenho uma linha dentro do meu portfólio, que é uma linha bem complexa, uma linha anterior, tá? Que ela tinha um prazo para ser implantada de 36 meses. Hoje, uma linha similar, ela está com um prazo de 60 meses. Então, isso dá um conforto que você não vai ter atraso no seu projeto, né? Dá para você fazer todo o licenciamento de uma forma mais tranquila. Podemos passar aqui, aquela coisa do WACC. O que tem previsto ainda para o setor de transmissão? Isso aqui é com base no plano decenal, isso é um plano publicado pela empresa de pesquisa energética. Né? A gente tem, deixa eu falar primeiro aqui a gente tem 119 milhões para ser investido em transmissão. Tá? Uma parte disso já está contratada nesses últimos leilões. O que tem daqui para frente? 64 bi, isso até 2026. Então, a gente está falando de um montante aqui de quase 7 bilhões por ano de licitação. Então, tem um mercado para a empresa crescer, né? E aquilo que eu mostrei, a gente sempre participou de todos os leilões, eu acho que vão continuar tendo oportunidades e a gente vai tentar capturar. Se a gente manter, a gente tem um market share hoje de mais ou menos 12%. Se a gente manter esse market share, a gente está falando de ganhar quase 1 bi por ano, né, dos nossos projetos. Esse pode passar, esse leilão já teve, tá? Esse foi o leilão que teve em dezembro, tá? do ano passado, foi um leilão bem concorrido. Nesse leilão a gente não ganhou nada, não só a gente, como nenhuma empresa estratégica do setor ganhou. Você pega todos os nossos concorrentes e ficaram de fora. Tá? Então, aqui você teve alguns novos entrantes aqui que praticamente dominaram esse leilão. Esse aqui foram 2 leilões que tiveram também em dezembro, aqui é para geração. Eu falei muito de transmissão, deixa eu só voltar um pouco. A Alupar, ela tem transmissão, ela tem geração hídrica, ela tem geração eólica. A gente estuda a geração
energia solar. A gente tem projeto, a gente não tem nada hoje construindo, mas a gente tem projetos em carteira. E a gente habilitou, a gente cadastrou para esses 2 leilões 257 megas. Aqui também não sei quem acompanhou, mas a concorrência foi bem grande, né? Os preços de tanto para energia solar, eólica, caíram bastante. O que a gente conseguiu contratar foi esses 30 megas dessa usina. A gente contratou num preço bom. Para vocês terem ideia, a gente tinha um preço, essa usina foi uma usina que a gente ganhou em 2013, tá? A gente tinha um preço de contrato de R$170. A gente aproveitou, teve um mecanismo de descontratação, porque as distribuidoras estavam sobrecontratadas. Então teve um mecanismo ano passado que chama MCSD. A gente conseguiu descontratar o nosso contrato inteiro. Então, o preço que eu tinha de 170, eu descontratei. Eu consegui contratar nesse leilão a 218,89, 29% superior ao preço que eu tinha. Então aqui a gente vai melhorar bem a rentabilidade do projeto. O resto a gente não conseguiu, tanto para eólica como para solar, a gente achou a competição bem acirrada, tá? Os preços caíram bem. Aqui é um pouquinho o detalhe de todos os projetos que a gente está implantando. Isso é muito mais uma parte, isso aí os fundos que acompanham uma parte mais de perto olham muito isso porque mostra a evolução do projeto. Enquanto você não tem a evolução da engenharia, o projeto não começou, você só tem a evolução do licenciamento e algumas questões regulatórias. Então isso aqui é uma fotografia mostrando quem são os órgãos que vão licenciar, como é que está o nosso andamento em cada um dos itens. Um ponto específico que eu vou chamar a atenção, só para mostrar para vocês, é a ETAP. Essa é uma solicitação que a gente ganhou, e a gente tinha uma expectativa, tá, de ter eu acho que está até no próximo slide, isso só vai para frente, só aproveita. Pode mais um, esse aqui. A gente tinha uma expectativa de ter a licença de instalação. A licença de instalação é a licença que permite eu montar o meu canteiro de obra e começar a obra. Antes dessa licença eu não posso fazer nada. A gente tinha uma expectativa de ter a licença de instalação em junho de 2018. Tá? A gente conseguiu antecipar ela para setembro. Então a gente tinha uma antecipação de 9 meses na licença. Tá? Dado aquele cenário que eu falei para vocês que tem muito atraso no setor, só que é uma notícia bem interessante. Com isso a gente já iniciou a obra, né? A gente já iniciou a parte de terraplanagem, então é uma obra que ela é possível ser antecipada. E qual é a vantagem de você antecipar uma obra dessa? Você vai receber receita a partir do momento que você entrou em operação. Isso é, lógico, é projeto a projeto que você tem que olhar, não é uma regra geral, mas nesse caso a gente teria uma antecipação de receita, tá? Que melhora um pouco mais a rentabilidade. Esse vamos passar, aquele detalhe bem dos projetos. Pode. Isso tudo tem na internet. Não, senão... Detalhe. Isso aqui são das aquisições, né? A gente... O ano passado, o que aconteceu com a Alupar no ano passado? A gente fez um follow-on, tá? A gente fez uma oferta, 830 milhões mais ou menos, tá? Na qual os recursos eles vão ser utilizados, uma parte para esses projetos, que eu mostrei para vocês, e outra parte para crescimento, né? Aí teve o primeiro leilão de abril, o leilão foi muito concorrido, a gente ganhou um lote, que é um orçamento anel de mais ou menos 890 milhões, e aí a gente acabou conseguindo fazer 2 aquisições de projetos de M&A, que trazem mais um capex total de 1 bi 200. Então a gente vai fechou o ano com quase 2 bi para fazer. Então é um pouco de ter um capital e estamos conseguindo alocar ele de uma rentabilidade bem interessante. Isso aqui eu não vou entrar em detalhe, pode passar. Pode ir, esses são dos dois. Essa usina que a gente está fazendo no Peru, tá? É o primeiro projeto nosso lá. A gente deve estar concluindo essa usina agora entre março e abril desse ano. Tem umas fotos, tem umas fotos da usina, vocês veem que ela está bem avançada aqui, a parte do túnel, casa de máquina, o projeto está indo super bem. Pode ver de 8. Vamos entrar um pouquinho nos financeiros. Falar um pouquinho da parte financeira da companhia, né? Acho que primeira questão, até explorar um pouquinho, o Thiago comentou com vocês, a questão do yield, né? A Alupar, se você olhar aqui, isso aqui é um histórico nosso de dividendos desde 2007, tá? Até 2016. Vocês veem que aqui a gente tinha um dividendo, um payout bem mais alto, né? A gente pagava, aqui está praticamente superior ao nosso lucro, dentro do ano, aqui o payout está dando 127% do lucro. E agora eu paguei no ano passado 150 milhões. Qual que é a nossa política? A política da Alupar, isso é estatuto, é 50% do lucro, tá? Então a gente tem um diferencial
do mínimo obrigatório pela lei das SAs de 25%, a gente já paga 50%. Em algum momento aqui, a gente não tinha projetos para investir. A gente ficou um bom tempo, aquela rentabilidade ruim, você não tinha destinação da geração de caixa da companhia. Então, qual que é a cabeça do acionista? Se eu não tenho destinação, não consigo alocar meu capital para rentabilizar, vamos distribuir dividendos. Então, eu acho que a figura que a gente enxerga de hoje até 2021, 2022, até 2022, é pagar 50% do lucro, tá? Manter esse payout de 50% e investir nesses projetos, né? E aí sim, eu acho que no momento de 2022, se a companhia não tiver outros projetos ou muita coisa projetos nesse nível de retorno, esse payout deve subir. Tá? Então eu acho que um momento da companhia hoje é esse. Então, realmente olhar a yield hoje, se comparar com outras empresas do setor, não acho que não é o yield mais atrativo, mas aqui tem um crescimento que as outras empresas não vão entregar nesse mesmo período. Dá um pouquinho de ordem de tamanho da companhia, né? Acho que nossa, pegar aqui 2016, tá? Então a gente tem uma receita líquida ajustada de 1,5 bi, né? A gente fechou o ano passado com um EBITDA de 1,329 bi, você vê que a nossa margem é extremamente alta, tá? Transmissão, trabalhar com uma margem EBITDA muito próxima de 90%, tá? Geração vai de 75% a 80%, uma margem um pouco mais baixa. Mas transmissão, e aí isso aqui é o consolidado, então entra aqui o custo da holding, é um custo muito enxuto, tá? A nossa holding tem um custo mais ou menos 30 milhões por ano, tá? Então, quando consolida todo mundo, você vê que a nossa margem aqui é bem alta. A gente fechou ano passado com um lucro de 310 milhões, né? 2016, desculpa, 2016 com um lucro de 310, então uma margem aqui, né, uma margem de 20%, 20,5%. Acho que mostra um pouquinho a rentabilidade do que tem dentro de casa hoje. Cara, aqui tem uma questão, não queria me aprofundar, mas só para vocês entenderem, não sei quem acompanha outras empresas do setor, desde a implantação do IFRS, as transmissoras passaram a ter como obrigação, as transmissoras não, todas as empresas, de apresentar para a CVM o balanço societário, né, que é o balanço feito em IFRS. Esse balanço, ele não olha a RAP, ele é bem mais complexo do que isso. Tá? Eles mudaram, você não tem mais imobilizado, você passa a ter ativo financeiro, mudou muito a estrutura. Tá? Então a gente apresenta, eu acho que no fim, o que o pessoal gosta de olhar nos nossos números, não é o societário, é sim o regulatório, que é como era feita a contabilidade anteriormente, que é onde você vê a geração de caixa. Então a gente, quando você olhar o material da UPA de release, a gente vai sempre apresentar o número IFRS e o número regulatório. Aqui você enxerga realmente qual é a RAP, a receita da companhia. Então, hoje está muito próximo. Um BI 583 contra o BI 500 alguma coisa que eu tinha lá. Você vê que os números eles conversam. Né? Mas em algum momento da concessão você pode ter esses números um pouco diferentes. O IFRS ele te antecipa um pouco de resultado. Então você tem um resultado maior no início e depois ele cai, o regulatório ele tende a ser menor e depois ele vai crescendo conforme a inflação. Mais uns números muito próximos para mim. Uma questão que o mercado acompanha muito são os nossos covenants financeiros. A gente tem um covenant de dívida líquida e EBITDA de 3,5 vezes, a gente não pode ultrapassar isso. Né? A gente hoje está super desalavancado, até a gente fez a gente se desalavancou justamente para fazer esse ciclo de investimento que a gente tem agora. Então vocês veem que a gente chegou aqui em 2015 3,4, a gente entrou num processo de desalavancar em 2016 2,7, a gente fechou o terceiro tri do ano passado com 2,1. Tá? Esse número deve ser muito parecido com o que a gente vai fechar o ano. Então tem bastante espaço aqui para alavancar e fazer esses projetos. Taxa efetiva de imposto. Volta só a gente. Taxa efetiva de imposto. Você vê que a nossa taxa efetiva de imposto é abaixo dos 34% que as empresas recolhem, só que não tem nenhum segredo. Tá? A gente tem algumas empresas aqui que elas faturam menos de 78 milhões, então elas se enquadram no regime de lucro presumido. É uma outra presunção de imposto, não é os 34%. E a gente tem ativos em regiões incentivadas. Aí a gente tem um benefício de pagar de isenção de 75% do IR. Então tudo isso tá no mix, faz com que a gente tenha realmente uma alíquota de imposto bem menor do que outras empresas. Custo médio de dívida nosso, tá? Boa parte dos projetos a gente financia
é BNDES TJLP, né, isso é o que está no nosso balanço. É um custo de 7% da TJ mais um spread. O que aconteceu aqui é que, na verdade, o CDI caiu muito. Então, você está falando hoje de um CDI de próximo de 7 e a TJ pede 7. Então, você não tem mais tanta diferença aqui no custo. Perfil da dívida da controladora, né? Hoje, se vocês olharem no par, ela tem uma dívida líquida negativa, a gente tem uma posição de caixa maior do que dívida. Eu tenho uma dívida aqui de 730 milhões, está com uma posição de caixa de 991, ou seja, eu tenho um saldo de caixa de 257. O porquê disso? Porque a gente fez um follow-on esse ano, no ano passado, em abril do ano passado, para ter recurso para fazer um investimento nesses projetos que a gente tem em carteira. Esses projetos eles vão maturando, né, até 2022, então eu tenho uma curva de desembolso na qual eu vou utilizando esse recurso aqui. Tá? Esse recurso vai sendo utilizado. Aqui é o perfil consolidado, né, do projeto, da companhia. A gente tem uma dívida bruta de 4.400, uma porção de caixa de 1.700, a gente tem uma dívida líquida de 2.700. Esse business aqui, para quem acompanha outras empresas do setor, sabe, é um business de capital intensivo. Então, quando eu vou fazer um projeto, a gente tenta sempre alavancar o projeto o máximo possível, né? Então, na média, a gente está na expectativa, na média histórica, a gente alavanca o nosso projeto em 70%. Então, eu boto 30% de capital próprio e 70%, muitas vezes, financiado pelo BNDES. Tá? Hoje você tem outras estruturas de financiamento, você tem debêntures de infraestrutura, você tem outras formas de financiar. Mas aqui a ideia é a gente tentar manter esse patamar aí de 70% a 80% de alavancagem nos projetos que a gente tem em implantação. Esse é o cronograma, apesar da dívida grande lá, 4.300, vocês viram, é uma dívida super longa, né? Eu tenho aqui, sei lá, 30% dos meus vencimentos aqui, a partir de 22, né? Você vê que não tem nenhum ano que eu tenho, para o EBITDA que eu gero de 1.300, 1.400, eu amortizo de dívida mais ou menos 500 milhões por ano. Então, super confortável, minha geração de caixa é mais do que suficiente para pagar isso aqui. Aqui tem um fluxo concentrado de 465, 112 e 118. O que é isso? Quando a gente está fazendo um projeto, durante a implantação dele, muitas vezes a gente toma o que a gente chama de empréstimo ponte. Antes de ter o financiamento de longo prazo, eu tenho alguns financiamentos de curto prazo, que aí conforme eu estou chegando mais no final do projeto, sai o financiamento de longo prazo, eu quito esse financiamento de curto e fico com o de longo, eu alongo a dívida. Então esses aqui, tá, não existe esse vencimento aqui nesse período, não existe esse e esse. Isso aqui vai entrar nessa curva aqui e vai ser alongado. Tá? A gente tem o rating, isso aqui acho que é importante, duplo a mais, né? A gente já há algum tempo, desde 2013, a gente mantém esse rating duplo a mais, então por mais que a companhia invista, né? Acho que aqui o grande ponto é, bom, a gente tem uma pressão no nosso fluxo de caixa, dado o montante de investimento, mas a gente consegue mostrar que está tudo equacionado hoje dentro de casa. A gente tem o caixa para fazer, a gente tem um parceiro financeiro, então eu acho que aqui a nossa nota de crédito, né, acho que comprova isso aí. Esse duplo mais acho que é um rating bem interessante para a FIT. Só que é um pouquinho do follow-on, só para mostrar para vocês, a gente fez uma oferta de 833 milhões, tá? A gente teve demanda de mercado da oferta, uma demanda de mercado de 3.251, tá? Mais o prioritário de 222, ou seja, a gente ofertou 233 e a gente teve uma procura para comprar o papel da companhia de 4,2 vezes o tamanho da nossa oferta. Então foi um follow-on super bem sucedido aí nesse ano. Né? Cobertura, né? Não sei quem que acompanha aí os relatórios de mercado, a gente tem hoje bastante cobertura, né? Tanto acho que tem a da Suno agora que começou, a gente tem outras coberturas mais focadas para a pessoa física e tem as coberturas mais tradicionais aí que os fundos olham. Então, na média, tá, o que a gente está falando? A gente tem um preço médio de R$21, tá? Esse preço já mudou, porque se você olhar a data dos relatórios, o que acontece? Esses relatórios eles são atualizados anualmente, né? Então, alguns bancos soltaram o novo target price no final do ano e tem bancos que soltaram agora e ainda estão soltando. Então, a gente já tem um que soltou e tem um dos bancos soltou, puxou, aumentou e tem outros 2 bancos que estão revisando, deve soltar até o final de fevereiro. Então, muito provavelmente, esse preço médio de 21 vai subir.
O papel está quanto hoje? Está entre R$17,50 e R$18. É mais ou menos o... Então tem um potencial aí de crescimento, de valorização do papel interessante, né? Dado que é só fazer a conta do que tem dentro de casa. Não estou precificando o crescimento nessa conta. Estou pegando os ativos que eu tenho em implantação hoje, estou fazendo um fluxo considerando a entrada deles em operação e estou chegando nesse potencial de valorização na ação. Aqui é um pouquinho da nossa... como se comportou, né, o papel. Isso aqui não foi o final do ano, porque essa apresentação foi um pouquinho antes do final. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é... A Alupar é uma empresa no mercado relativamente nova. A gente fez o IPO em 2013, né? Então, não tem nem 5 anos que a empresa fez o IPO. E a gente vem num trabalho constante, né, de aumentar a liquidez. Não sei se vocês sabem, mas tem alguns fundos maiores, tem certa restrição de comprar papel dada a liquidez. Então, a gente vem num trabalho de tentar chegar no que seria um volume ótimo, aí, que eles falam que é $5 milhões. Né? A gente fechou, desde quando a gente soltou o fato relevante do follow-on, tá? Até o dia que foi a APMEC, a gente estava com 14 milhões de volume médio. Se a gente olhar esse ano, a gente acha que está acima dos 15 milhões. Então, vejam quanto cresceu, né, a nossa liquidez, e a gente acha que isso aqui é muito bom. Quanto mais você tiver liquidez, mais você vai ter gente olhando para o seu papel, maior a chance de você ter uma valorização grande aí. Eu acho que é isso. A ideia era tentar passar um pouco um overview da companhia, né? Acho que mostrar o momento que a gente está. Eu acho que podemos abrir um pouquinho para perguntas e respostas. Acho que vocês devem ter alguns pontos aí.